Ver o outro como perfeito é o verdadeiro perdão, pois aquilo que você contempla como real, torna-se real para você. Neville Goddard. Quantas vezes você já ouviu a frase, perdoar é libertar o outro? Mas e se a verdade for o oposto? E se perdoar não tiver nada a ver com o outro, e tudo a ver com você? O mundo nos ensinou que o perdão é um gesto moral, um ato de bondade, de superioridade espiritual, de quem decide esquecer. Mas, na visão de Neville, o perdão não é um gesto. É uma recriação da consciência. Você não perdoa para aliviar o coração, mas para mudar o estado que criou a dor. Tudo o que você vê, tudo o que vive, é reflexo da consciência que você sustenta. E isso inclui as pessoas que te feriram. Elas não são vilãs, são espelhos. Reflexos de um estado interior que, consciente ou não, você alimentou em algum momento. Não por culpa, mas por lei. Neville dizia que nada existe fora da consciência. E se nada existe fora, não há ninguém para culpar. Há apenas estados de consciência se encontrando, interagindo, se refletindo, e depois se afastando quando a lição termina. O verdadeiro perdão começa quando você compreende isso. Quando entende que perdoar não é justificar o erro, nem aceitar o que te feriu. É retirar o seu poder do reflexo. É olhar para o espelho e dizer: eu não sou mais essa imagem. Eu não me reconheço mais aqui. Perdoar, então, é mudar o roteiro. É reescrever o papel que você representava. Enquanto você mantém viva a lembrança de uma dor, você mantém viva também a identidade que sofreu. E o universo, obediente, continua projetando situações semelhantes para sustentar essa vibração. É por isso que tantos vivem o mesmo tipo de ferida repetidas vezes. Não é azar, não é destino, é memória vibracional. Quando você perdoa de verdade, essa memória se apaga. O espelho se limpa. E o reflexo muda. Mas isso não acontece quando você diz eu te perdoo apenas com os lábios. O perdão real acontece quando o sentimento muda. Quando, dentro de você, o ressentimento é substituído por compreensão. E isso não é um esforço. É um despertar. Neville ensinava que o homem vive dentro de uma prisão invisível feita de suas próprias imagens mentais. E que o perdão é a chave que abre essa cela. Porque enquanto você guarda o passado te guarda também. Você pensa que está lembrando, mas, na verdade, está recriando. Toda vez que revive a dor, você a manifesta de novo, em novas pessoas, novas situações, novas formas. É um ciclo. E esse ciclo só termina quando você diz: eu escolho ver diferente. E o que é ver diferente? É a prática espiritual que Neville chamava de imaginação redentora. É o ato de mudar a imagem que você tem do outro dentro da sua mente. Não importa o que ele fez. Você o vê agora como livre, abençoado, em paz. E, ao fazer isso, você se liberta também. Parece simples, mas é profundo. Porque o perdão, na verdade, não muda o outro, muda a vibração que o criou. E o universo não responde a pessoas, responde a vibrações. Quando a vibração muda, o cenário inteiro se reorganiza. Talvez você tenha alguém que ainda te causa dor só de pensar. Alguém que você acredita não merecer perdão. Mas e se eu te dissesse que enquanto essa pessoa continua presa na sua memória, é você quem ainda está algemado a ela? O perdão é o momento em que você solta as correntes. Não porque o outro merece, mas porque você merece ser livre. Perdoar é um ato de amor próprio. É o momento em que você se escolhe. E o universo, vendo essa escolha, reflete liberdade em tudo ao seu redor. Muitas pessoas confundem perdão com reconciliação. Mas são coisas diferentes. Você pode perdoar e nunca mais ver a pessoa. Porque o perdão é interno. É energético. É silencioso. Acontece no templo da consciência, não no palco da vida. Neville costumava dizer que a imaginação é a única ponte entre o homem e a eternidade. E o perdão é essa ponte em ação. Quando você recria a imagem interior, você apaga o registro vibracional da ofensa. E o passado, que parecia tão sólido, começa a se desfazer. Porque o passado não está atrás de você, ele está dentro de você, sendo mantido vivo pelo sentimento. E o sentimento é a linguagem da criação. Mude o sentimento e o passado se dissolve. Não há lembrança que resista à luz da consciência. Talvez seja por isso que,
quando você finalmente perdoa, sente como se algo saísse de dentro de você. É real. É físico. É espiritual. É a energia voltando ao fluxo natural. Enquanto você guarda rancor, a energia fica presa no corpo, no coração, nos ombros, na garganta. Mas quando perdoa, essa energia se liberta. E o que antes era peso, vira leveza. O que antes era nó, vira espaço. O que antes era dor, vira sabedoria. O perdão é a alquimia mais poderosa que existe. Transforma ferro em ouro, sombra em luz e dor em consciência. E é por isso que Neville o chamava de a maior das orações. Porque não há oração mais elevada do que mudar a forma como você vê o mundo. Se esse vídeo está chegando até você, talvez seja porque há algo dentro pedindo libertação. Não precisa forçar nada. Não precisa entender tudo agora. Apenas esteja disposto. A disposição já abre o campo. A graça faz o resto. Respire fundo. Pense em quem ou no que você ainda precisa soltar. E diga em silêncio: eu escolho ver com os olhos de Deus. Eu perdoo e sou perdoado. Essa simples decisão muda o destino. Porque o universo inteiro responde a um coração disposto a amar de novo. O perdão, segundo Neville, não é apagar o passado, é reescrever a imagem que o criou. A mente humana é como um projetor, e o mundo externo é a tela. Tudo que você vê é apenas o reflexo das imagens internas que carrega. Por isso, o perdão não acontece no campo do fazer, mas no campo do imaginar. Quando você fecha os olhos e se permite ver de outro modo, o universo começa a se reorganizar ao redor dessa nova imagem. Neville chamava isso de imaginação redentora, a habilidade de ver o outro e a si mesmo não como foram, mas como Deus os vê. E aqui está o segredo: Deus não vê o erro. Deus vê a essência. Deus não vê o passado. Ele enxerga o potencial infinito que ainda existe ali. Então, quando você escolhe ver com os olhos da consciência divina, o passado perde o poder de te ferir. O ressentimento é a insistência em reviver uma versão antiga de você. Você continua repetindo a mesma cena, acreditando que está lembrando, quando na verdade está recriando. Cada lembrança é uma semente vibracional lançada no campo da criação. Por isso, lembrar é criar novamente. E é por isso que o perdão é tão poderoso. Ele interrompe esse ciclo criativo inconsciente. Ele muda a vibração na raiz, no ponto de origem. O que você sentia antes, o peso, o ódio, o arrependimento, se dissolve quando a consciência muda de frequência. Neville costumava dizer: nada muda até que o homem mude a sua concepção de si mesmo. Enquanto você ainda se vê como vítima, o universo precisa sustentar essa história. Mas quando você se vê como criador, a narrativa muda. E então o perdão se torna inevitável, porque você percebe que nunca houve realmente um ofensor, apenas estados de consciência se encontrando para revelar algo dentro de você. Isso é libertador, mas também desconcertante. Porque o ego resiste. O ego quer estar certo. Quer um vilão, uma culpa, uma explicação. Mas o espírito quer paz. E só a paz quando você solta a necessidade de justificar o sofrimento. O verdadeiro perdão é quando você entende que o que aconteceu não precisa mais te definir. O fato pode ter sido real, mas a dor é uma escolha que se renova a cada lembrança. Quando você deixa de escolher, ela se apaga. E o silêncio que vem depois disso é o início da cura. Muitas pessoas pedem prosperidade, amor, saúde, mas continuam presas em mágoas não resolvidas. E essas mágoas são como portas fechadas dentro da mente. Você pede luz, mas ainda está segurando a escuridão. Quer abundância, mas ainda vibra em carência emocional. Quer amor, mas ainda se identifica com a rejeição. E o universo, obediente como sempre, só pode te dar o que combina com a sua vibração atual. Por isso, o perdão é o maior desbloqueio energético que existe. Quando você perdoa, o campo se abre. A energia começa a fluir de novo. E de repente, sem esforço, as coisas começam a acontecer, porque você saiu do estado de resistência. Talvez seja por isso que Neville dizia que o homem não precisa lutar contra as sombras do mundo externo. Basta acender a luz dentro. E essa luz se chama compreensão. Compreender não é concordar. É reconhecer o propósito por trás do que aconteceu. É dizer: eu não entendo tudo, mas sei que houve um aprendizado escondido nessa dor.
E essa simples disposição muda tudo. Porque o perdão não exige lógica, exige entrega. Há um ponto na jornada espiritual em que você percebe que nada foi por acaso. Cada pessoa que te feriu, cada perda, cada aparente injustiça, foi um espelho que te mostrou partes que precisavam ser vistas. O perdão, então, não é o fim da história. É o início da consciência. E quanto mais você desperta, mais entende que não há o que perdoar, há apenas o que integrar. Perdão é integração. É reintegração do fragmento esquecido que você havia rejeitado. Quando você perdoa, o que estava separado volta a ser um só. Nesse ponto, o perdão deixa de ser esforço. Não é mais uma decisão mental. É um movimento natural da alma. Você apenas olha e entende, foi necessário. E no instante em que entende, o passado perde o direito de te controlar. Tudo o que antes parecia culpa, agora parece ensino. Tudo o que antes parecia injustiça, agora parece convite à evolução. E a gratidão começa a surgir onde antes existia dor. Não uma gratidão artificial, mas uma gratidão serena, madura. A que nasce quando você percebe que até a dor serviu à sua expansão. Talvez esse seja o ponto mais bonito do perdão. Ele não é um gesto de fraqueza, mas o ápice da sabedoria espiritual. Porque só quem enxerga além da forma consegue abençoar o que o feriu. Quando você abençoa o passado se transforma. As energias presas se dissolvem. O fluxo retorna. E a vida, que antes parecia travada, começa a se mover novamente. Nesse momento, a mente não entende, mas o coração sabe, algo profundo foi curado. E não é o outro quem muda, é você. Você muda a vibração, e o mundo inteiro muda com você. Às vezes, perdoar é apenas dizer, eu me recuso a continuar revivendo essa dor. E isso basta. Porque o universo responde a cada escolha vibracional. Quando você decide soltar, ele reorganiza tudo ao seu redor para refletir a nova energia. E é aí que o verdadeiro milagre acontece. Sem esforço, sem explicação, as coisas voltam a fluir. As pessoas certas reaparecem. As portas se abrem. A vida sorri de novo. E tudo porque você fez o gesto mais simples e mais divino que existe. Soltar. Se esse vídeo ressoa com você, talvez o universo esteja te dizendo que já é hora de se libertar do que te prende ao ontem. Não há mais nada para segurar. O que foi já cumpriu seu propósito. Agora é o tempo da cura, do amor e da paz. Neville dizia que a imaginação cura o que o tempo não pode tocar. O perdão, para ele, não era uma conversa, uma decisão ou um gesto público. Era uma prática silenciosa de recriação mental. Porque enquanto você mantiver a mesma imagem interior, continuará recriando as mesmas experiências. Tudo o que a consciência aceita como verdadeiro se manifesta, inevitavelmente. E se você ainda enxerga alguém como culpado, mesmo que diga eu já perdoei, essa culpa continuará viva dentro de você, e o universo, fiel ao seu estado interior, vai encontrar novas formas de reproduzir o mesmo padrão. Por isso, o perdão consciente exige mais do que palavras. Ele pede imaginação curada. Neville ensinava que, quando alguém te fere, o que realmente aconteceu foi que você aceitou uma imagem imperfeita de si mesmo ou do outro. E o perdão é o ato de mudar essa imagem na consciência. É como reescrever uma cena de um filme que antes te doía. Mas dessa vez, você muda o final. Imagine-se em um teatro escuro. Na frente, o palco iluminado mostra a cena da sua dor. Você observa o acontecimento, ouve as palavras ditas, sente o impacto. Mas, de repente, você se lembra de que é o roteirista. Você se levanta, apaga o cenário e recria a história com uma nova energia. Agora, você imagina o outro como abençoado, iluminado, livre. Você se vê em paz, sorrindo, sem peso no coração. A cena muda. E, à medida que muda dentro de você, muda também no campo energético. Essa é a prática que Neville chamava de revisão, e ela serve não apenas para mudar acontecimentos, mas para curar memórias. Ele dizia que o homem pode mudar o passado, e muitos riram disso, mas ele falava do passado vibracional, o único que realmente existe. Porque o que é o passado, se não uma lembrança viva no agora? E o agora é o único momento criador. Então, quando você muda a maneira como vê o que aconteceu, você muda o campo vibracional que aquilo deixou. E, por consequência, o futuro se transforma.
Perdoar, nessa perspectiva, é um ato criativo. É o momento em que você diz: eu me recuso a continuar imaginando a dor. E, com essa simples decisão, a mente começa a se reorganizar. Você não precisa esperar que o outro te peça perdão. Não precisa que ele reconheça o que fez. Porque o perdão real não é uma reconciliação externa, é uma reconciliação com a sua própria consciência. É quando você diz: eu me recuso a carregar isso dentro de mim. Neville afirmava que a vida externa é apenas o espelho da vida interna. Então, quando você muda dentro, o reflexo muda fora. Talvez a pessoa te peça desculpas. Talvez algo que parecia impossível se resolva. Ou talvez apenas a paz volte. E isso já é tudo. A prática do perdão consciente é simples, mas poderosa. Feche os olhos. Volte à cena da dor. Veja o rosto da pessoa, o que foi dito, o que foi sentido. E agora, veja tudo envolto em luz. Imagine que há um brilho dourado ao redor dessa memória. Você e o outro estão dentro dessa luz. E, pouco a pouco, a dor se dissolve. O que sobra é neutralidade. Depois, gratidão. Esse é o ponto da cura, quando o que antes te feria agora te ensina. E, quando você agradece, o ciclo se encerra. A cada vez que fizer isso, o peso vai diminuindo. E um dia, sem perceber, você percebe que a lembrança não dói mais. Ela simplesmente existe, mas já não vibra em você. E o que não vibra, não se manifesta. Neville dizia que você não precisa lutar contra sombras, basta se colocar na luz. E essa luz é a nova imagem que você sustenta dentro de si. Quando vê o outro em paz, você vibra paz. Quando vê o outro redimido, você se redime. O perdão é um espelho. Aquilo que você oferece é o que volta para você. E há algo quase mágico que acontece quando você perdoa alguém que nunca te pediu perdão. É como se o universo inteiro suspirasse de alívio. A energia começa a fluir onde antes havia bloqueio. Relacionamentos se curam silenciosamente. Pessoas que haviam desaparecido voltam de forma diferente. E mesmo que não voltem, a vibração da harmonia toma o lugar da dor. O perdão consciente é o portal entre o passado e a nova realidade. E é isso que Neville queria dizer quando falava: mude o seu conceito de si mesmo e você mudará o mundo. O conceito de si mesmo inclui o que você acredita que o mundo te fez. Se você acredita que foi vítima, o mundo continuará te mostrando provas disso. Mas se acredita que foi aluno, o universo se transforma no seu mestre amoroso. E tudo muda. Perdoar é declarar: eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que decido ser agora. Essa simples afirmação é um decreto criador. Porque no instante em que você solta o papel de ferido, o campo quântico precisa reescrever a história ao seu redor. E isso não é metáfora, é física espiritual. O universo responde à vibração dominante. E o perdão é o reset da alma. Há uma paz silenciosa que vem quando você para de esperar reparação. Quando entende que ninguém precisa pagar, porque nada foi realmente roubado. Tudo o que você perdeu era uma forma temporária. O que é seu por direito divino nunca se perde, apenas muda de forma para te ensinar algo. Nesse momento, o perdão deixa de ser um ato e se torna uma natureza. Você começa a viver de forma diferente. As pequenas irritações do dia a dia perdem força. As ofensas não te alcançam mais. E o coração fica leve, como se voltasse ao estado original, antes da dor, antes da separação. Perdoar é retornar à pureza da alma. É se lembrar de quem você era antes de se identificar com as feridas. E quando você volta a esse estado, tudo na sua vida começa a refletir essa leveza. Se você sente que o passado ainda te puxa, essa prática é o caminho. Não é mágica no sentido comum, mas é o verdadeiro milagre da consciência. Feche os olhos e refaça as cenas que te feriram, uma a uma. Envolva tudo em luz, abençoe quem te magoou, e veja-se livre. Faça isso até sentir que o seu coração está em paz. O perdão consciente não é um evento, é um processo de libertação vibracional. E cada vez que você o pratica, uma camada de dor se dissolve. Até que um dia, só reste luz. Depois que o perdão acontece de verdade, e não apenas como palavra, mas como vibração, algo silencioso e poderoso começa a acontecer dentro da alma. Você sente como se o corpo respirasse diferente. Como se o ar estivesse mais leve,
o coração mais aberto e o mundo, de repente, mais gentil. Esse é o estado que Neville chamava de a consciência reconciliada, o ponto onde a energia volta a fluir em harmonia. O perdão muda o seu estado vibracional, e o estado é tudo. Neville dizia: você não manifesta o que quer, você manifesta o que é. E o que você é, em essência, é o estado que domina a sua consciência. Enquanto estiver vibrando culpa, ressentimento ou dor, o universo responderá com situações equivalentes. Mas quando a paz se instala, o reflexo muda imediatamente. A primeira coisa que se dissolve é a necessidade de controle. Você não sente mais urgência em consertar, explicar ou ser compreendido. A mente descansa, porque o coração já entendeu. E, nesse silêncio interno, a imaginação se torna fértil novamente. Você volta a criar, não a reagir. O perdão, então, se revela como o solo da manifestação. É nele que a semente da abundância brota, porque não há mais resistência. A energia que antes estava presa em memórias de dor agora se transforma em combustível criador. E é aí que os milagres começam a aparecer, não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível com eles. Tudo que é bom, belo e verdadeiro vibra em uma frequência de paz. E o perdão é o que te devolve a essa paz. É o retorno ao estado original da alma, o estado da confiança. Quando você perdoa, você volta a confiar, na vida, em Deus, em si mesmo. E essa confiança silenciosa é o que Neville chamava de fé viva. Ele dizia: a fé é sentir o desejo como realizado. E não há como sentir o desejo realizado se o coração ainda está preso ao passado. O perdão, portanto, é a ponte entre a dor e o milagre. É o portal que separa a escassez da abundância, o medo da entrega, a culpa da criação. E, quando você atravessa essa ponte, descobre que a abundância sempre esteve lá, você é que não estava vibrando no mesmo tom. A vibração do perdão é uma das mais altas que existem. Ela muda o campo ao redor. Pessoas que te evitavam voltam diferentes. Oportunidades que pareciam bloqueadas começam a surgir naturalmente. E até o corpo físico sente a diferença. O sono melhora, o peso diminui, a mente clareia. Porque o perdão não é apenas espiritual. É energético. É químico. Quando você perdoa, o cérebro libera dopamina e serotonina, as substâncias da paz. A respiração muda, o batimento desacelera, o corpo entende que está seguro. E, quando o corpo se sente seguro, ele permite que a vida flua. Neville dizia que o homem em paz consigo mesmo é uma bênção viva. E isso é literal. O perdão te torna abençoado porque te coloca em sintonia com o fluxo divino da criação. Você deixa de pedir e passa a receber. De lutar, passa a permitir. E o universo responde com generosidade àquele que solta o passado. Mas há um detalhe que poucos compreendem. Perdoar não é esquecer. É lembrar de outro jeito. É olhar para o mesmo acontecimento com novos olhos. É dizer: sim, aconteceu. Mas agora eu vejo o propósito. E, nesse instante, o passado perde o direito de te ferir, porque ele se transforma em sabedoria. A cada perdão, você sobe um degrau na escada da consciência. E, quanto mais alto sobe, mais ampla é a visão. Você começa a enxergar os fios invisíveis que ligam cada dor à sua evolução. E percebe que nada foi perda, tudo foi transformação. O perdão te eleva ao estado de observador divino. Você deixa de ser a personagem ferida e volta a ser o Criador que contempla sua própria história com amor. É o mesmo olhar que Deus lança sobre o mundo, compassivo, paciente, sem julgamento. E é nesse estado que o milagre se manifesta. Não porque você o exige, mas porque você se tornou compatível com o fluxo criador. A harmonia interna cria a harmonia externa. O que estava distante começa a se aproximar. O que estava travado começa a se mover. E a vida volta a dançar no ritmo certo. Perdoar é como limpar o espelho da alma. Enquanto há manchas, o reflexo é distorcido. Mas quando a superfície se torna pura, a luz volta a brilhar. E o que você vê fora é apenas o reflexo da clareza dentro. Por isso, muitas vezes, o perdão é seguido por um renascimento espiritual. Você acorda um dia e percebe que não é mais a mesma pessoa. Os pensamentos mudam, os desejos mudam, as palavras mudam. E o que antes te tirava o sono agora te faz sorrir.
É como se algo antigo tivesse morrido e algo divino tivesse nascido no seu lugar. Esse é o verdadeiro milagre do perdão. Ele não muda a história, muda quem a viveu. E, quando quem viveu muda, a história perde o peso. O passado deixa de ser uma prisão e se torna um mestre silencioso. A partir daí, tudo que chega na sua vida vem de outro tom vibracional. Você atrai pessoas mais leves, oportunidades mais prósperas, experiências mais conscientes. E não é esforço, é fluxo. Porque o perdão te coloca de volta no eixo da criação. Se você já percebeu que está cansado de carregar o que aconteceu, talvez o universo esteja te chamando para isso, para soltar. Não há nada de errado com você. Você só ficou preso em uma história antiga. Mas agora é hora de escrever outra. E essa nova história começa no exato instante em que você diz: eu escolho a paz. Essa escolha parece pequena, mas muda destinos. Porque o universo inteiro conspira a favor de quem escolhe a paz. Se sentir que esse é o seu momento, permita-se respirar fundo agora. E, dentro desse silêncio, apenas diga: tudo o que me aconteceu me trouxe até aqui. E aqui, eu decido ser livre. A partir desse instante, é impossível que a vida continue igual. Neville Goddard dizia: você pode saber tudo sobre a lei, mas se guardar ressentimento, continuará criando a partir da prisão. Essas palavras contêm um dos maiores segredos espirituais. A manifestação não acontece onde há peso. O perdão não é apenas uma virtude moral. É uma ferramenta quântica de criação. Porque o que bloqueia a manifestação não é a falta de fé, nem o tempo, nem o merecimento. É o acúmulo vibracional do passado não resolvido. Quando a mente ainda repete histórias antigas, ela interfere na vibração criadora. E como o universo responde ao estado interno, tudo que vem é filtrado por essa energia densa. O perdão é o que limpa esse canal. É o que faz o campo voltar a ressoar em harmonia com o que se deseja. Muitos tentam manifestar através de afirmações, visualizações e repetições. Mas se dentro do coração ainda há rancor, culpa ou dor, essas práticas se tornam apenas tentativas mentais. Porque o sentimento, e não a palavra, é o que cria. E onde há mágoa, não há espaço para sentir o fim realizado. O perdão é a ponte invisível entre o humano que sofre e o Criador que manifesta. Ele reconecta o ser à frequência da fonte. É como se, ao perdoar, você voltasse a falar a linguagem do divino. E essa linguagem é pura vibração, livre de resistência. Quando o perdão acontece, o coração se abre novamente. E o coração aberto é o ponto de atração mais poderoso do universo. Tudo que vibra no amor retorna multiplicado. Tudo que vibra na paz encontra caminhos inesperados para se materializar. A manifestação, então, deixa de ser um esforço e se torna um reflexo. Porque a consciência em paz reflete apenas aquilo que é coerente com a paz. Neville ensinava que o homem deve assumir o estado do fim desejado. Mas como assumir um estado de abundância se ainda existe culpa? Como viver a vibração do amor se ainda há ódio escondido? Como acreditar na graça se o coração ainda carrega ressentimento? O perdão é o ato que remove a interferência entre você e o estado final. Ele abre o caminho energético para que a imaginação flua sem ruído. Quando há perdão, a visualização se torna viva. Não é mais uma cena que você força, mas uma experiência que sente. E sentir é o segredo. Mas não há como sentir o novo quando o velho ainda ocupa espaço dentro. O perdão é o grande reset vibracional. É o momento em que a alma volta ao ponto zero, o ponto onde tudo é possível. Nesse lugar, não há mais histórias antigas, apenas potencial puro. E é nesse potencial que os milagres se formam. É como limpar um copo antes de enchê-lo novamente. Enquanto ainda há resíduos, a nova água se mistura com o antigo gosto. Mas quando você limpa, o sabor é puro. Assim também é com a consciência. Enquanto houver ressentimento, o novo se mistura com o velho. Mas quando há perdão, o novo é cristalino. A maioria das pessoas pensa que manifestar é adicionar algo à vida. Mas, na verdade, é remover o que bloqueia o fluxo natural do que já é seu. E o perdão remove o bloqueio. Ele apaga o ruído energético que impede o sinal de chegar. Por isso, quando alguém perdoa de verdade, tudo muda. Não só emocionalmente, mas também materialmente. Negócios destravados, relacionamentos curados,
oportunidades surgindo do nada. Porque o universo não precisa de tempo, precisa apenas de um canal limpo. O perdão é o momento em que você diz: eu libero o passado e me abro para o novo. E o universo responde imediatamente: então o novo virá. O que parecia impossível começa a acontecer sem esforço. Não porque você fez mais, mas porque você parou de resistir. A resistência era o ressentimento. E quando ele cai, a criação flui com naturalidade. Neville explicava que a imaginação cria a realidade. Mas que a imaginação só é eficaz quando o sentimento está purificado. Não basta visualizar a vida dos sonhos. É preciso que o coração esteja em paz o suficiente para acreditar que ela é possível. E nada cria mais paz do que o perdão. O perdão dissolve o como e o porquê. Ele substitui o isso foi injusto por isso me ensinou. E, nesse instante, o campo energético se reorganiza. A vibração da culpa e da mágoa é densa, pesada, lenta. Ela faz o tempo parecer travado, as portas fechadas, a vida emperrada. Mas a vibração da paz é leve, rápida e expansiva. Ela traz sincronicidades, coincidências perfeitas e soluções inesperadas. Esse é o estado que Neville chamava de sentir o desejo como já realizado. É o estado do perdão. Porque, ao perdoar, você deixa de vibrar carência e passa a vibrar completude. Você deixa de ser o que pede e se torna o que possui. E o universo não responde a palavras, responde a estados. Ele não dá o que você quer, ele reflete o que você é. Quando você perdoa, você se torna livre. E liberdade é uma vibração que atrai tudo o que é próspero, abundante e feliz. O perdão é a forma mais pura de fé. Porque é dizer, mesmo sem entender, confio. E essa confiança é a vibração mais criadora que existe. Não há nada mais poderoso do que um coração que escolheu soltar. Ele se torna um campo magnético de milagres. A vida começa a conspirar a favor. Tudo volta ao equilíbrio. O perdão é a arte de soltar o que nunca foi seu, a dor, a culpa, o medo, para dar espaço ao que sempre te pertenceu, a paz. E quando essa paz se instala, tudo que é alinhado ao amor começa a te encontrar naturalmente. Sem correr, sem lutar, sem buscar. Porque o perdão muda a vibração, e a vibração muda o destino. Se existe algo que ainda prende a tua energia ao passado, talvez seja esse o momento de libertar. Não há necessidade de compreender todos os porquês. Basta desejar estar em paz. O perdão não exige entendimento, apenas decisão. E, quando a decisão é sincera, a vida se encarrega de mostrar que o universo nunca quis te punir, apenas te ensinar a voltar ao amor. O perdão é o portal silencioso por onde a alma volta para casa. Quando ele acontece, tudo muda, não do lado de fora, mas do lado de dentro. A mente se aquieta, o coração se expande e o corpo volta a sentir o que é ser livre. O que antes parecia batalha, agora parece aprendizado. O que antes era dor, agora é sabedoria. O que antes era culpa, agora é compaixão. Neville dizia que o homem desperto não busca se vingar, ele compreende. E compreender é o mais alto ato de amor. Porque quando se compreende, a necessidade de lutar desaparece. A consciência se eleva acima da dualidade, e tudo o que existia como conflito se dissolve na luz do entendimento. O perdão é isso, o reencontro da alma com a paz. É o instante em que o ser humano deixa de reagir ao mundo e começa a criá-lo novamente. A partir de um novo estado, o estado da unidade. E o que é unidade? É lembrar que o outro nunca foi separado de você. Que o ofensor e o ofendido eram apenas expressões diferentes da mesma consciência buscando cura. Que o erro foi um movimento temporário dentro de uma dança muito maior. A mente humana quer justiça, mas o espírito busca harmonia. E o perdão é a ponte entre essas duas dimensões. Quando o espírito assume o controle, a justiça se transforma em compreensão, e a dor, em evolução. No momento em que o perdão é completo, a linha do tempo se apaga. O passado, o presente e o futuro se unem em um único agora. E nesse agora, não há mais feridas, apenas luz. A alma retorna ao ponto de origem, o amor que cria e recria todas as coisas. Neville Goddard dizia que o mundo é um espelho perfeito da consciência. Portanto, perdoar o outro é limpar o espelho. E quando o espelho se torna límpido,
a imagem que reflete é divina. É por isso que, depois do perdão, a realidade muda tão rapidamente. Porque o reflexo sempre segue o olhar. Enquanto o olhar estava preso ao passado, o reflexo mostrava dor. Mas quando o olhar se volta à paz, o reflexo se torna belo novamente. A maioria das pessoas acredita que o perdão é o fim de uma história. Mas, na verdade, é o início de uma nova. O início da criação consciente. Porque só uma mente em paz consegue criar sem medo. E a criação sem medo é o estado da manifestação pura. Quando há perdão, a alma volta a conversar com Deus através da imaginação. E essa imaginação, agora limpa de ressentimentos, se torna o canal da graça. As ideias surgem naturalmente. Os caminhos se revelam. As sincronicidades aumentam. E a vida volta a ser o que sempre foi, uma extensão do amor divino em movimento. Nada mais é forçado. Nada mais é pesado. A fluidez substitui o esforço. E o tempo parece obedecer ao coração. O perdão traz um novo ritmo à existência. A alma que antes caminhava em descompasso com a própria luz, agora dança em harmonia com o universo. E o universo responde com generosidade àquele que aprendeu a soltar. No silêncio do perdão, algo sagrado acontece. A mente deixa de pedir, e o coração começa a reconhecer. Reconhece a abundância onde antes via falta. Reconhece a oportunidade onde antes via perda. Reconhece Deus onde antes via culpa. E, nesse reconhecimento, o amor se torna inevitável. Amor por si mesmo, amor pelos outros, amor pela vida. O tipo de amor que não precisa ser declarado, ele simplesmente vibra. E tudo que entra em contato com essa vibração é transformado. Neville chamava isso de estado de Cristo. A consciência desperta que tudo perdoa porque tudo compreende. Ele dizia: Cristo em você é a sua esperança de glória. E Cristo é a sua própria imaginação despertada. Quando se perdoa, essa centelha divina desperta de novo. E o que parecia distante de Deus, se revela como parte dele. A criação volta a ser um ato natural. O pensamento volta a ser poder. E a vida, um reflexo da graça. Aqueles que vivem nesse estado não carregam mais o passado. Eles vivem o agora com plenitude, porque sabem que o agora é o único lugar onde Deus habita. E onde Deus habita, não há dor, apenas expansão. O perdão é, portanto, a reconciliação entre o humano e o divino. O humano que sente e o divino que compreende se unem dentro da mesma alma. E, a partir dessa união, nasce a verdadeira liberdade. A liberdade não é a ausência de lembranças, mas a ausência de peso. As lembranças permanecem, mas sem dor. Elas se tornam testemunhas da transformação, e não feridas abertas. E isso é o que Neville chamava de salvação pela consciência. Porque ninguém te salva de fora. É a mudança interior que reescreve a história. É o perdão que te devolve o poder de criar. E é esse poder que transforma o mundo ao seu redor. Se existe algo que ainda causa dor, a alma não precisa negar, apenas olhar com novos olhos. Apenas dizer: eu escolho ver o amor aqui. E, com essa simples escolha, o milagre começa. O perdão é o milagre em si. Porque ele transforma o impossível em possível, o pesado em leve, o fim em começo. É o toque invisível da graça que muda o rumo da vida sem precisar de explicações. E, talvez, esse seja o maior ensinamento de Neville Goddard. Não há poder maior do que o amor que compreende. E o perdão é a forma mais pura desse amor em ação. Que cada coração encontre essa paz. Que cada alma se reconcilie com a própria história. E que o reflexo do mundo volte a ser luz. Porque, quando o perdão acontece, o universo inteiro respira aliviado. E tudo o que parecia perdido volta a florescer.